Ok, estamos então aqui na nossa quarta aula da disciplina Pneumatologia, a doutrina do Espírito. Esta é a quarta e última aula, então, desta disciplina. Muito bem, e esta aula 4 nós trataremos a respeito do batismo com o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. Na verdade, o termo no grego, ele dá margem a essas duas traduções, batismo com ou batismo no Espírito Santo, tá? Mas nós vamos usar a terminologia batismo com o Espírito Santo. Então, aí nós já estamos definindo alguma coisa a respeito dessa promessa divina que é essa questão do batismo. Então, o batismo com o Espírito Santo é fundamental para o poder de uma vida santificada, ou seja, separada para Deus. Isso está em linha com aquilo que Jesus então falou aos seus discípulos, em Atos 1:8, ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos do poder do Espírito Santo. Esse revestimento, essa plenitude do Espírito tem essa função de separação, de santificação. Então, nós vimos na aula passada que o Espírito Santo habita em nós, então, uma das características do Espírito Santo no Novo Testamento é exatamente a questão do Espírito habitando no crente. Tá? Então, ele habita em nós no momento da conversão, então, no momento do novo nascimento, do nascimento espiritual, do nascimento do alto, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. Entretanto, além do Espírito Santo habitar em nós, a palavra nos ensina que Jesus nos batiza com o seu Espírito. Jesus nos batiza com o Espírito Santo. Então, esse batismo com o Espírito Santo, ou essa plenitude com o Espírito Santo, é uma plenitude de poder para que nós possamos viver uma vida de santidade, uma vida santificada, para sermos testemunhas. Então, esse é o objetivo de Deus ao investir desse poder do alto, desse poder do Espírito, da plenitude do Espírito ou do batismo com o Espírito Santo. Então, vamos lá, vamos falar sobre as menções do batismo com o Espírito no Novo Testamento. Então, vejam, em Mateus 3:11, Jesus vai dizer, eu vos batizo com água. Perdão, João Batista está dizendo isso, né? Eu vos batizo com água. Foi o batismo para o arrependimento, como nós vimos ontem, como nós vimos na aula anterior. Então, antes da morte de Jesus, João Batista começou a batizar seus discípulos no batismo para o arrependimento. Então, ele pregava o evangelho, dizendo que viria um Salvador. Então, ele apontava para Jesus como Salvador, tanto é que João Batista, ali na praia, quando Jesus aparece, né? E ele vai dizer o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele está apontando para Jesus, e mesmo antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, ele então já começa a trazer essa mensagem de salvação, que a mensagem viria através do sacrifício desse Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, ele vai estar dizendo aqui, eu vos batizo com água, e foi exatamente isso o que aconteceu. Inclusive, Jesus foi batizado por João Batista para cumprir toda a lei, não que Jesus precisasse de arrependimento, como eu já expliquei. Mas aquele que vem depois de mim, referindo-se a Jesus, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, agora, João Batista está dizendo o seguinte, eu tenho para vocês um tipo de batismo. É o batismo para o arrependimento, é um batismo com água para o arrependimento. Porém, aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu.
E é exatamente isso que acontece. Jesus vem, então, depois da morte de João Batista foi derrotado, como nós sabemos, né? Ele perdeu a cabeça não, ele teve a cabeça cortada. Então, aí Jesus vem e então inicia seu ministério com 30 anos, e é esse Jesus que ele está falando aqui, que é mais poderoso do que ele, cujas sandálias ele não era digno de levar, e ele então vai dizer: Jesus, sim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, aqui é a primeira menção do batismo com o Espírito Santo. Portanto, o elemento, perdão, o agente batizador aqui é Jesus. Então, quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Então, fica claro que existe um agente batizador. No caso do batismo nas águas, todos nós que passamos pelo batismo nas águas, nós tivemos alguém que nos batizou. Então, a pessoa que nos batizou, o pastor ou o presbítero que nos batizou, foi o agente batizador. Nós fomos o batizando. A água é o elemento. Aqui, então, gente, então, são os batizandos e o Espírito Santo. Nós somos batizados no Espírito ou com o Espírito Santo. Mas quem realiza esse batismo... Muito bem, dando continuidade, então aqui, vamos lá. Ainda, novamente, em Marcos 8, nós temos o mesmo relato, né? Porém, Marcos, ele é mais aqui em Marcos 1:8, ele vai dizer: eu vos batizo, ou eu tenho batizado com água, falando para os discípulos dele. João Batista para os discípulos dele. Ele, porém, referindo-se a Jesus, vos batizará com o Espírito Santo. Então, novamente, ficando claro que Jesus é o agente batizador, é aquele que batiza o crente com o Espírito Santo. Em Lucas 3,16, nós temos aqui também João falando, né, agora, disse João a todos: eu, na verdade, batizo com água. Então, mesmo relato, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, se referindo a Jesus, trazendo, então, o batismo com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus para todos os crentes. E ainda nós temos aqui em João 1,33, né? João vai relatar agora: eu não conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, o evangelista João está relatando a respeito do João Batista, o profeta, né? Então, ele vai dizer aqui que aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, por isso que a Bíblia é muito consistente, né? Então, João Batista deixou claro aqui que quem batizaria com o Espírito Santo era Jesus, né? Para que não houvesse dúvida, ele ainda coloca aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui nós vemos também a humildade de João Batista, né? João Batista, ele nunca almejou ser grande durante o seu tempo, durante seu ministério profético, mas João Batista, ele foi muito humilde, então ele reconhece a Jesus
como Cordeiro de Deus, ele reconhece que quem batizaria os seus discípulos com o Espírito Santo era Jesus, e ele também declara que Jesus era maior do que ele. E ainda ele vai dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Portanto, João Batista foi um profeta notável, né? Aqui ainda em Atos 1:5, na verdade, mais um relato, né? Porque João, na verdade, batizou com água novamente, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então, nós vemos uma crescente com relação a essa afirmação de João Batista, não é? Dizendo que Jesus batizaria os seus discípulos com o Espírito Santo. E agora quem está relatando aqui em Atos é Lucas. Então, Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, logicamente, e Atos. E aqui em Atos 1:5, Lucas, então, vai repetir essa questão do batismo com o Espírito Santo. Então, a Bíblia é clara e é enfática em nos ensinar que há um batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, é um batismo espiritual, que todos os crentes experimentam esse batismo, tá? Então, aí está essa questão do batismo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para a igreja. Então, outras informações importantes que nós devemos aprender aqui. Então, vejam aí, na letra A. A promessa do derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Ou seja, o Pentecostes já se realizou. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo. Não é essa a afirmação. O que eu estou dizendo é que a promessa se cumpriu. Qual promessa? A promessa do derramar do Espírito, profetizada lá por Joel, não é? No capítulo 2 de Joel. E aqui, então, nós temos essa promessa se cumprindo. Aqui, quando? Aqui no Pentecostes, tá? Então, como nós vimos na aula anterior, 50 dias após a Páscoa, após a ressurreição, no dia de Pentecostes, aqueles 120 discípulos, eles recebem, então, o derramar do Espírito Santo. Ali estava se cumprindo a promessa. Entretanto, o cumprimento dessa promessa aconteceu ali, porém, as consequências continuam durante toda a era da igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? Para ilustrar melhor para vocês entenderem, imagine o seguinte: um lago, né, numa tarde bem calma, e você joga uma pedra lá no meio do lago. Aquela pedra, então, vai provocar ondas. Então, onde caiu a pedra, ok? Naquele local onde caiu a pedra, foi aquele momento em que as ondas começaram a se propagar. Então, agora, aquela pedra vai provocar as ondas na água, e as ondas, elas vão caminhando até as margens do lago. Da mesma forma, foi o derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, veja, houve um derramamento e provocou que ondas, essas ondas vão atingir todos os crentes até o último dia da era da igreja. Então, nós estamos ainda sofrendo a ação desse derramar do Espírito Santo. Portanto, nós entendermos isso. Por quê? Todos aqueles que estão recebendo a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo, como nós vimos, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. Nós passamos pela experiência do novo nascimento e nós, então, agora temos o Espírito Santo habitando em nós.
Muito bem. Antes, nós não tínhamos o Espírito Santo habitando em nós. Nós recebemos o Espírito quando cremos. É isso que a Bíblia diz. Muito bem. Agora veja, nós temos as ondas da promessa e do batizar com o Espírito Santo que Jesus realiza, tá? Então, todos nós, os que cremos, recebemos o Espírito e estamos sendo batizados com o Espírito Santo. É essa a ideia. Então, a promessa já aconteceu, porém, as consequências, os efeitos da promessa, as ondas daquele derramar do Espírito no dia de Pentecostes, está em plena atuação. Então, até que o último crente venha a passar pela experiência do novo nascimento, essas ondas estão atingindo até chegar, então, nas extremidades do lago, como eu disse. Muito bem. Atingiu todos aqueles que hão de ser salvos, então, aí temos a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento. Então, após a segunda vinda, após o arrebatamento, nós não teremos mais a era da igreja, nós não teremos mais o batizar com o Espírito Santo. Então, Jesus não vai continuar batizando com o Espírito Santo, porque tudo o que precisaria ser feito e realizado durante a era da igreja foi feito. Então, até que ele vem e arrebatará a igreja. No item B aí, no dia de Pentecostes, os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Então, foi exatamente essas experiências que eles tiveram ali em Atos 2, que nós vamos relatar aqui nesta aula ainda hoje. Item C, a promessa do batismo. Então, veja só, o batismo é uma promessa. A promessa do batismo com o Espírito Santo se estenderia até os dias de hoje, como aquelas ondas que eu tentei ilustrar aqui para vocês. Até que termine a era da igreja, subentendido na expressão, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso está em Atos 2:39. Então, essa promessa do derramar, do batismo, da plenitude com o Espírito Santo, essa promessa ela é extensiva durante toda a era da igreja. Teve início no dia de Pentecostes, porém essa promessa ela continua em plena ação e em plena atuação nos dias de hoje. Jesus continua salvando, Jesus continua batizando os crentes com o seu Espírito. O batismo com o Espírito Santo é um batismo espiritual e não físico. Muito importante também nós entendermos essa diferenciação. Por que espiritual? Porque o elemento do batismo é o Espírito Santo. Coloquei aí entre colchetes. E é espiritual. Então, o batismo físico, no batismo físico, o elemento é a água. No batismo com o Espírito, que é um batismo espiritual, o elemento é o Espírito Santo. Não podemos vê-lo como vemos a água. Então, é diferente. Às vezes, nós queremos sentir o batismo com o Espírito Santo. Entretanto, é importante nós entendermos que o batismo com o Espírito Santo é um batismo espiritual. O batismo com as águas, ele é sensitivo. Nós sentimos a temperatura da água. Nós temos a fotografia do nosso batismo. Foi um batismo físico. Então, ninguém tem dúvida com relação ao batismo nas águas. Porém, com relação ao batismo com o Espírito Santo, muitos têm dúvida. Por quê? Porque estão ainda presos naquela ideia de uma sensação espiritual. E nem sempre isso é necessário. Nós vamos ver isso ainda hoje. Então, nós não podemos ver
qual estamos sendo batizados. Então, Jesus está nos batizando e nós recebemos esse batismo pela fé. O batismo nas águas, nós não recebemos pela fé. Nós somos batizados porque nós cremos. Porque a Bíblia diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Então, a partir do momento que nós cremos, nós pedimos o batismo nas águas. Mas eu não preciso dizer, olha, eu creio que fui batizado nas águas. Por que eu não preciso dizer isso? Porque eu fui batizado nas águas, repito, foi um batismo físico, ele é sensitivo, eu senti. Então, aqui, tá? Eu chegar aqui para vocês e dizer, olha, agora são 19 horas e 55 minutos e eu creio que eu estou ministrando as aulas para vocês. Não tem sentido isso. Porque nós estamos aqui, apesar de separados geograficamente, nós estamos unidos online pela internet. Então, aquilo que é sensitivo, aquilo que é visto, não provém da fé. Então, muitos não entendem o batismo com o Espírito Santo, exatamente porque esperam uma experiência como é o batismo nas águas, que é uma experiência. O casamento de cada um de nós, não é, com nossa esposa, ou com as mulheres com os seus maridos, é uma experiência física. Então, eu não tem sentido dizer, olha, eu creio que eu me casei com Miriam em 1991, em 4 de outubro de 1991. Eu tenho fé, eu creio que eu casei com ela. Não é assim. O que eu declaro? Eu declaro que eu me casei, tem a certidão, tem todos os padrinhos na época, temos as fotos, os filmes do casamento. O batismo com o Espírito Santo não é assim. É por isso que há confusão e espero que aqui, nesta aula, ainda hoje, a gente possa esclarecer isso. Ainda sobre o batismo com o Espírito Santo, em Atos 1:8, então Jesus vai dizer, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui Jesus já está dando uma função para esse batismo. Qual é o poder de testemunhar? Então, a maior evidência desse batismo é a intrepidez, é o poder para sermos testemunhas. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Pedro, antes do Pentecostes, como nós vimos na aula anterior, ele negou a Jesus. Depois do Pentecostes, ele se tornou ousado, foi um grande pregador. No primeiro sermão, 3.000 almas se converteram. No segundo sermão, 5.000 almas. Ele exercia o dom de cura e curava e testemunhava em nome de Jesus. Uma evidência de que Pedro foi batizado com o Espírito Santo. Então, se tem uma evidência forte, é essa, de poder testemunhar e exercer o dom da evangelização, da pregação do evangelho àqueles que necessitam, aqueles que precisam ouvir do evangelho. Em Atos 2, de 1 a 4, nós temos, então, exatamente essa promessa se cumprindo. Então, nós temos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, essa é a ideia do batismo, que inicia-se com essa promessa em Atos 2. E nós veremos, então, como que ocorreu ali em Atos 2, quais foram as evidências. Nós vamos ver também as evidências do batismo com o Espírito Santo em Atos 8, em Atos 10 e em Atos
19. Então, mas isso é a parte 2 desta aula. Então, nesta primeira parte, nós encerramos aqui e logo mais retornaremos com a parte 2, que nós falaremos especificamente sobre as evidências do batismo com o Espírito Santo.